Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 81 da nossa jornada, dia 22 de março. Seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Êxodo 33, João 12, Provérbios 9 e Efésios 2. Para os que estão no desafio de 20 dias na presença, até o dia 100 você terá dias corridos, bagunçados e até terá aquela vontade de pular um dia. Mas é exatamente nesse dia que o desafio acontece de verdade. Não é sobre dias perfeitos, é sobre não parar. Mesmo que seja simples hoje, ouve, lê um pouco, ora, mas não quebra a sequência. Dias difíceis também contam e seguiremos juntos. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 33 acontece logo depois do pecado do bezerro de ouro. O povo tinha falhado e agora Deus dá uma direção: vão para a terra, mas eu não irei no meio de vocês. Deus ainda mantém a promessa, mas sem a sua presença no meio do povo. Isso revela a gravidade do pecado. Deus é santo e a presença dele no meio de um povo com o coração endurecido poderia trazer juízo. O povo, ao ouvir estas notícias, se entristece. Eles entendem que não existe vitória se Deus não estiver presente. Moisés, então, arma a tenda fora do arraial. E ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Essa é uma das declarações mais maravilhosas que podemos ler. Claro que isso não significa ver literalmente a face de Deus. Vamos ver isso no final do capítulo, mas aqui demonstra um nível de intimidade, clareza e proximidade que era único. Deus não quer só ser adorado, Ele quer ser conhecido. Até o marco do dia 100, esse é o nosso objetivo: conhecer a Deus mais profundamente. Faça algo para o Senhor, com o Senhor. Moisés então responde que se a presença de Deus não for com o povo, eles não sairão dali. Aqui está o ponto central do capítulo. Ele não quer só entrar na terra, a promessa, o resultado. Ele quer a presença. Mas Moisés ainda vai além. Ele diz: mostra-me tua glória. Ele não está satisfeito só com respostas, ele quer conhecer mais de Deus. E Deus responde: farei passar toda a minha bondade. A glória de Deus não é só poder, é também sua bondade, misericórdia e caráter. Mas Deus diz que ninguém pode ver a face dele e permanecer vivo. Isso revela a santidade absoluta de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele abre um caminho, coloca Moisés na rocha, o protege e permite que ele veja parte da sua glória. Deus é santo, mas também é acessível dentro dos limites que ele estabelece. E no fim, saiba, não é sobre chegar lá, não é sobre conquistar ou realizar, é sobre caminhar com este Deus. Partindo agora para João, capítulo 12. Este capítulo começa em uma casa onde Jesus não era só mestre, ele era amigo. Marta, Lázaro e Maria. Essa família tinha relacionamento real com Jesus. Betânia era considerado um lugar de descanso para Jesus, um ambiente de intimidade, não só de ministério. Ali, neste cenário, Maria unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo e algo lindo acontece. A Bíblia diz que a casa se encheu com o perfume. A adoração de Maria impactou todo o ambiente e todos que estavam ali. Eu oro
para que não tenhamos medo de demonstrar o nosso amor extravagante ao Senhor, mesmo que isso cause estranhamento em algumas pessoas, assim como Judas, porque o Senhor conhece aqueles que são verdadeiros. Quando Jesus diz: se o grão de trigo não morrer, Ele está falando primeiro sobre Ele mesmo. Se Ele não passasse pela cruz, ficaria sozinho, mas ao morrer, geraria vida para muitos. E então, Ele aplica isso a nós. E o morrer aqui para frutificar não é físico, é morrer para o ego, para a própria vida, para o controle. E muitas vezes o que parece perda é exatamente o lugar onde Deus começa a gerar fruto. Jesus ainda declara que sua alma está angustiada. Ele sente o peso da cruz, mas ele não recua. Ele diz com toda certeza: foi para isso que eu vim. Ele nos ensina que maturidade vai além de sentimentos. É permanecer mesmo quando dói. Quando a voz do céu vem, o texto diz que toda a multidão ouviu. Ninguém negou que algo aconteceu, mas poucos discerniram o que realmente era. Quem está alinhado discerne, quem está distante confunde. Então Jesus anuncia: o príncipe deste mundo será expulso, e na cruz aquilo que parecia derrota se tornará vitória. Mas mesmo diante de tudo isso, muitos não creram, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E isso ainda hoje é um dos maiores bloqueios do coração. No fim, João 12 nos coloca diante de uma escolha: viver uma fé de aparência ou uma vida de entrega verdadeira. E partindo agora para Provérbios capítulo 9, este capítulo revela que existem duas vozes chamando ao mesmo tempo, a sabedoria e a loucura. E as duas chamam as mesmas pessoas. Quem é ingênuo, venha para cá. O ingênuo aqui não é alguém maldoso, mas alguém sem direção, informação ainda, alguém aberto, mas ainda sem discernimento. E é exatamente esse tipo de coração que está em disputa. A sabedoria prepara uma mesa, oferece alimento, direção e vida. E quando diz para se afastar dos ingênuos, não é rejeição, é um chamado ao crescimento. Ele está dizendo: saia da superficialidade, amadureça, viva com entendimento. Já a loucura também convida, mas de outra forma. Ela oferece o que parece bom, prazer imediato, que precisa ser escondido, fácil, mas sem revelar que quem segue esse caminho acaba encontrando a morte. Todos nós começamos como ingênuos, mas todos os dias recebemos dois convites, um que leva à vida e outro que parece bom, mas leva à morte. E a diferença não está no começo, está na escolha de permanecer crescendo durante o caminho. E para finalizar o dia de hoje, Efésios capítulo 2. Efésios começa com uma verdade forte: vocês estavam mortos, vivendo segundo o mundo, segundo a carne, e como Paulo diz, segundo o príncipe da potestade do ar. Essa expressão se refere a Satanás, que atua de forma invisível, influenciando sistemas, pensamentos e comportamentos. Uma influência que molda o mundo sem que muitos percebam. Existe uma realidade espiritual influenciando hoje, agora mesmo, a forma como o mundo vive. Paulo, então, apresenta o momento da virada desta história. Mas Deus, o mas de Deus entra na história, entra na minha e na sua. Nós estávamos mortos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele não nos deu o que merecíamos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E Paulo deixa claro que isso vem pela graça. Não vem de nós, não vem de obras, é presente, é dom, é graça. Para que ninguém possa dizer: foi por meu mérito.
E é aqui que entra algo muito profundo. Paulo diz que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que Deus preparou? Caminhos, propósito, obras, uma vida já direcionada nele. Deus não apenas te salvou, Ele já preparou um caminho para você viver. Sem improvisos, existe um caminho de vida já desenhado em Deus. E nós somos chamados a andar nele, sim, para você mesmo que estava longe, mas que foi aproximado pelo sangue de Cristo. Antes não tínhamos esperança, não tínhamos Deus, vivíamos separados, mas agora, reconciliados, pertencemos a Ele. Cristo fez algo sobrenatural. De dois povos fez um só. Derrubou barreiras, divisões, separações e criou um só corpo. E Paulo finaliza dizendo que somos membros da família de Deus. E mais, vocês estão sendo edificados para serem morada de Deus no Espírito. Deus não quer só te visitar, Ele quer habitar em você. E como eu vou escolher só uma parte deste capítulo, tem tanta riqueza, daria apenas para ler o próprio capítulo aqui nesse áudio. Há um poder puro na palavra, nada daqui dá para descartar. Aqui tem tanto ouro, tanta profundidade, tanta revelação. Esse livro é riquíssimo, há tanto para viver em Deus, há tanto que Jesus já conquistou por nós, há tanto para descobrir e se surpreender na presença dele. Por isso que nesses próximos dias eu oro para que não sejam dias comuns na sua vida, que esses 20 dias não sejam meros dias corridos, mas sobrenaturais, vividos na doce presença de Deus na nossa rotina diária. Querido Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pelas pessoas que entraram neste desafio dos 20 dias. Nos ensine, nos ajude, ó Deus, a perceber que o Senhor não espera muito de nós, mas apenas um coração constante que permanece, um coração que está contigo todos os dias, no dia bom e no dia mau. Dias difíceis também contam. Senhor, nos ajude a permanecer nestes dias. Pai, eu oro para que o Senhor aumente a revelação para o coração de cada uma dessas pessoas. Revela quem o Senhor é, revela o teu querer e a tua vontade. Nós não vivemos um improviso diante do Senhor. O Senhor conhece todos os nossos dias. E eu te louvo, Pai, e te agradeço, porque o Senhor apenas começou a boa obra em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 82 da nossa leitura.